Olá a todos, muito boa tarde, final de tarde agradável de domingo. Olá, Rafael Lara, meu Meu sócio, como vai? Rafael Arruda, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu arrumar isso aqui que parece que eu tô no escuro. Pronto, agora melhorou. E aí, meu amigo, estudou bastante os decretos? Bastante. A Rapaz, eu novidade, vou... a novidade normativa trazida ontem pelo prefeito municipal de Goiânia nos fez debruçar sobre este tema, que é tão relevante, não é, Lara? E eu fiz hoje cedo, como você sabe, já uma live bem interessante com o professor Fabiano Coelho a respeito das alternativas, possibilidades e visões do ponto de vista trabalhista. Mas muita gente pedindo, Rafael, muita gente mesmo pedindo para trazer algumas reflexões sobre o que que abre, o que que fecha, quais são as reflexões do ponto de vista de direito público, direito da saúde, até direito de família e todas as demais consequências. E aí surgiu lá essa ideia de a gente fazer essa live aqui com essa visão um pouco mais ampla, não ficar preso dentro do direito do trabalho, dentro das consequências de relações de trabalho, mas a gente ampliar esse leque. E para isso te ouvir, né? Para te ouvir como que a gente poderia estabelecer essa visão. O que que eu percebo? A gente sabe ler, Rafael, mas parece que interpretar quando o Estado fala é difícil. O pessoal podia ser mais claro com as coisas, né? Para começo de conversa, o pessoal podia revogar. Tudo que já teve de decreto, faz um novo. Essa emenda da emenda da emenda da emenda fica confuso demais. Não tem uma falha legislativa aí, não, Rafael? No mínimo, temos dificuldades em matéria de consolidação normativa. O ato normativo, que deve ser facilmente compreendido pelas pessoas, acaba, em razão dessa sucessão de decretos no tempo, a gerar muita confusão. Daí a importância do advogado em fazer essa tradução para o leigo. E é a isso a que nós nos dispomos neste fim de tarde de domingo, a discutir e debater as novidades, então, trazidas pelo município de Goiânia, que, como eu disse inicialmente, ontem editou um decreto municipal estabelecendo novas medidas de restrição, fixando o que temos chamado aí de lockdown e, além disso, fixando o que considera ou não serem atividades essenciais, para efeito, no fim das contas, de determinar o que abre e o que fecha. Nisso que vai ser algo novo para a gente, Lara, porque é uma espécie de lockdown intermitente. Tudo funciona durante 7 dias, nos próximos 7 dias, tudo fecha, com exceção, como eu já mencionei, daquilo que é considerado atividade essencial. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu penso oportuno dizer o seguinte, antes de mais nada. Isso que o município de Goiânia faz nada mais é do que o exercício da atividade de polícia. Ou seja, é o poder público restringindo atividades e direitos individuais, especialmente direitos da classe empresarial, do setor econômico empresarial privado, com vistas a garantir direitos fundamentais, como, por exemplo, saúde pública, direito à vida e por aí afora. Então, é preciso ter essa compreensão de que temos aqui uma atividade ordenadora da administração. Mas nem sempre essa atividade ordenadora da administração está livre de questionamentos judiciais. E quando é que o questionamento judicial pode ocorrer? Especialmente numa circunstância como essa, em que temos um decreto que estabelece o que é ou não atividade econômica essencial, o que pode ou não funcionar. Bom, e E aí... para começo de conversa, a falta de critério, né? A gente conversava mais cedo, por exemplo, na construção civil. O decreto libera a construção civil do Estado, construção pública, né? E proíbe a construção civil privada. Me parece que tem um vício na origem muito razoável e passível
de se buscar efetivamente uma decisão judicial para liberar. Assim como a OAB já está fazendo. Os escritórios de advocacia foram deixados de fora do decreto. O decreto não permite os escritórios de advocacia funcionarem, mas a OAB já está com um mandado de segurança praticamente pronto e no primeiro horário de amanhã será protocolizado perante o Poder Judiciário para garantir o funcionamento dos escritórios, dada a nossa essencialidade, né? Exatamente. E nisso tudo, o que é relevante é a igualdade na criação do direito. Por outras palavras, é disso que estamos dizendo. Por que é que certas atividades públicas são permitidas e certas atividades privadas não o são? É isso, então, que a gente tem que avaliar. Porque se o princípio da igualdade exige que haja uma igualdade na criação do direito, quando esse direito criado por meio de decreto estabelece tratamento que não encontra justificativa ou fundamento razoável, a gente tem, no caso, uma clara discriminação. E em havendo discriminação, essa discriminação é passível de controle judicial. Nós temos de ter presente, Lara, que a igualdade no direito é sempre relacional. Você trouxe um exemplo bem interessante, mas eu quero aqui só pontuar algo muito rápido e que eu vou depois aprofundar com a nossa sócia Nicole, que vai aqui nos falar sobre direito da saúde. O decreto, por exemplo, todos viram, permite o funcionamento de entidades públicas e privadas no atendimento de urgência e emergência à saúde. Ok? Perfeito. Porque nós temos aqui situações comparáveis. A igualdade aqui, portanto, é relacional e não há uma discriminação. Não há um ato arbitrário que cria diferenciações indevidas. Porque, afinal de contas, a saúde, desde que se considere saúde como algo relevante, tanto no público quanto no privado, ela tem de ser tida, ela deve ser considerada atividade essencial. Mas isso eu aprofundo depois com a Nicole. Você falou da construção civil. Sim, você falou da construção civil. De fato, o decreto permite, considera essencial, obras e construção civil dos poderes públicos. E aí o autor do ato normativo colocou entre parênteses a expressão de caráter social. Ora, nós temos muitas obras privadas que também podem ser consideradas de caráter social. Então, veja, se eu tenho duas situações que são equiparáveis, o que é que justifica a distinção de tratamento? Moradia, por exemplo, né, Rafael? Exatamente. Moradia é caráter social. Então, qualquer obra de construção de edifício, ela tem caráter social. Exatamente. E aí eu pergunto, há alguma razão para tratar de maneira desigual a obra pública da obra privada? A meu ver, parece que não há razão que justifique o tratamento discriminatório. Então, nestes casos, só para pontuar para quem aqui nos acompanha, são claras hipóteses que autorizam o controle judicial do ato administrativo. E aqui, neste exemplo que você trouxe específico da construção civil, com vistas a coibir e a afastar o arbítrio. Porque a proibição geral de arbítrio é uma cláusula constitucional que decorre, inclusive, da necessidade de igualdade de tratamento. E aí volta ao que eu disse inicialmente. Igualdade de tratamento na criação do direito, como fez aí o decreto, e igualdade de tratamento na aplicação. Então, isso é muito relevante termos em conta, porque são casos assim, volto a repetir, que autorizam o controle do ato que advém da administração pública. No caso, a administração municipal. Olha só, tem duas perguntas aí já. Eu vou deixar essas duas perguntas para você ir respondendo. Primeiro, perguntaram do escritório de contabilidade. O que é muito interessante, já que ele pode fazer parte da cadeia de essencial. Um escritório de contabilidade que atende, por exemplo, um hospital,
que atende uma construtora que tem obra pública. Ele está na cadeia de essencialidade, então ele é essencial. E aí a outra pessoa aqui está perguntando de atividade econômica ótica, se ótica é serviço essencial, se é da saúde. Eu vou sair enquanto você responde essas duas perguntas, para a Nicole entrar e você já pegar o gancho da segunda pergunta, ótica e saúde, para já desenvolver junto com a Nicole. Rafa, um abraço, continua aí. E não deixa de falar de condomínios residenciais, que eu estou aqui assistindo para aprender. Com certeza. Bom, dependendo, você volta aqui novamente. Posso voltar. Com certeza. Obrigado. Grande abraço. Valeu. Bom, como disse aí o Rafael Lara, e enquanto a nossa sócia Nicole ingressa, eu vou abordar a questão do escritório de contabilidade. De fato, o decreto permite o funcionamento de tudo aquilo que integra a cadeia de produção, daquilo que é tido como atividade essencial. No caso dos escritórios de contabilidade, como bem pontuou o Rafael, é possível que se o considere como integrante dessa cadeia. Não necessariamente como um insumo, mas sim como um serviço essencial, como um serviço fundamental que viabiliza a execução e o funcionamento daquelas atividades consideradas pelo Decreto Municipal de Goiânia como atividade essencial. Eu vou aqui convidar a Nicole para que ela possa se juntar a gente nesse debate. Só um minuto. Para que a gente possa avançar, dando ênfase especialmente às entidades de saúde, públicas e privadas, porque no Lara Martins Advogados, saúde é com a nossa especialista e sócia, Nicole Soares. Bem-vinda, Nicole. Olá, Arruda. Saúde, na verdade, ultimamente é a única coisa que anda interessando, de fato, né? Em ambos os sentidos. Que momento, né? Que situação. Nós estamos como naquele meme que tem nos stickers do WhatsApp. Tava difícil no começo, agora parece que a gente tá no começo de novo, né? Exatamente. Voltamos ao começo, mas um começo diferente, né? Acho que a grande confusão desse momento, e até algo que a gente falou rapidamente antes, foi justamente que esse decreto ele tem algumas questões diferentes dos decretos lá de um ano atrás, né, 10 meses atrás. Ele traz algumas especificações com relação às atividades na área da saúde, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade enorme, porque a gente não tem, por exemplo, um posicionamento da ANS, que não é um posicionamento de amplitude federal, né, nacional. Então, você tem regras de um município e aí você pode ter questões relacionadas à rede credenciada, enfim. Uma bagunça enorme da gente tentando se encaixar numa necessidade de restrição nesse momento, né? Exatamente. Então, vamos lá, Nicole. Eu acabei não me apresentando. Para os que não me conhecem, eu sou Rafael Arruda, sócio do Lara Martins Advogados e responsável pelo núcleo de direito público do escritório. Aqui comigo a Nicole, mais uma vez, responsável pela área civil e de saúde do Lara Martins Advogados. Então vamos lá, Nicole. O que é que você tem a considerar sobre os estabelecimentos de saúde? Essa classificação feita pelo decreto, o que lhe parece num primeiro momento? Num primeiro momento, parece que eles tentaram colocar algumas especialidades que em outros momentos surgiu alguns debates, né, sobre... porque a gente, lá no início, só recapitulando para que fique claro, quando a gente teve as primeiras suspensões de atividade, a gente também teve algumas normativas da própria ANS suspendendo a cobertura dos atendimentos eletivos. Então, não era só uma normativa municipal, né, restrita ali a um determinado município. Era uma determinação que aqueles procedimentos, o que são os procedimentos eletivos? São os procedimentos que você pode marcar, que você agenda, né? Eles não são nem urgência, nem emergência. Vamos colocar o tema da live aqui, que o Rafael acabou de falar e a gente não colocou. Decreto municipal aqui.
Goiânia, peraí. Ah, difícil de estar aqui, gente. Aí, Arruda, só você aperta aí em cima do comentário para fixar, que eu não consigo fixar, tem que ser você. Feito. E aí, eles tentaram colocar, acredito eu, que eles pensaram o seguinte: a gente tem que suspender as atividades, mas existem algumas atividades que a gente já entendeu que não dá para ficar sem, ainda que não sejam de urgência e emergência. Então, entraram, nesse momento, a não suspensão, né, de atendimentos, por exemplo, vinculados à oncologia, neurocirurgia, cardiologia e neurologia, que não necessariamente são urgência e emergência, mas que foram inseridos nessa previsão aqui como essenciais. Por quê? Porque em outros momentos, inclusive, isso é um reflexo que a gente já tem algumas estatísticas sobre isso, de que muitos pacientes ficaram sem procurar assistência médica durante todos esses meses e tivemos agravamento, né, de comorbidades, de situações de saúde em decorrência disso. Então, assim, eles tentaram fazer essa organização para não deixar tudo de fora e não colocar tudo, né? Porque se a gente abrisse a possibilidade para todos os atendimentos, não haveria efeito essa suspensão. Até a Luzanira está perguntando aqui, ó, clínicas médicas que atendem consulta marcada. Há uma especificidade lá no decreto falando sobre o atendimento com o atendimento ambulatorial em especialidades em saúde, com atendimento em 50% mediante agendamento prévio. Então, a gente tem essa possibilidade. Lembrando que, da forma como está no decreto, é uma possibilidade para atendimentos ambulatoriais e com metade da capacidade daquela instituição. Então, de toda forma, tem que haver uma redução. Uma coisa que eu senti falta, e até já me questionaram também, porque fala sobre atendimento ambulatorial, mas não há especificação quanto a cirurgias. Então, a gente ficou com esse limbo aí, porque as cirurgias que estavam agendadas para essa semana, a não ser emergência e urgência, parte do pressuposto, né, usando o mecanismo interpretativo lá da administração pública, de que o que não está previsto não está permitido. Então, a lógica que se faz é que então não está permitido. A Lorena perguntou aqui também, as clínicas odontológicas privadas só pode atender urgência e emergência. A mesma lógica, porque eles não previram atendimento ambulatorial para as clínicas odontológicas. Previram apenas especificamente atendimento de urgência e emergência para as clínicas odontológicas, que foi, inclusive, uma das questões que gerou um debate naquele decreto lá, em meados, acredito que de maio do ano passado, em que estava essa mesma previsão e depois autorizaram o atendimento com uma parcela da capacidade, né? Acho que começou com 30% e foi aumentando. Então, a gente tem uma tentativa deles de colocarem mais especialidades disponíveis, mas ao mesmo tempo tentando manter algum tipo de restrição, porque senão acaba não adiantando. O que parece, Nicole, é que o decreto, para além de considerar, desde logo, os atendimentos de urgência e emergência, também considerou um rol de atividades que se ligam, segundo o decreto municipal, a aspectos vitais, a aspectos de sobrevivência do ser humano. Então, isso é muito nítido quando se faz alusão às unidades de oncologia, neurocirurgia, cardiologia, neurologia, intervencionista, pré-natal e terapia renal. Ou seja, atividades sem as quais o indivíduo morre. Então, Exato. Veja, para além dessa relação aí trazida, o autor do ato regulamentar municipal também fala de unidades de psicologia, psiquiatria, fisioterapia, nutrição e reabilitação, considerando-as como essenciais a uma vida minimamente digna. E aí me surgiu a seguinte dúvida: e os atendimentos de fonoaudiologia, que aqui não foram elencados? É uma terapia, né? Tal qual a psicologia, tal qual a fisioterapia,
A fonoaudiologia é uma terapia fonoaudiológica, mas parece não ser tão relevante assim para o decreto municipal. Então, veja, era o que eu falava há pouco com o Rafael Lara, nosso sócio. São essas situações de tratamento desigual, em que parece haver algum arbítrio, que vão justificar, ou podem justificar, a judicialização. O que você me diz? Bom, eu também tenho a sensação que, nesse momento, eles tentaram fazer um equilíbrio e colocaram outros tipos de acompanhamento que anteriormente não estavam, como psicologia, nutrição, porque talvez entenderam que a população já está numa situação tão complicada que tirar esses atendimentos seria ocasionar vamos dizer assim, um malefício ainda maior do que todo esse contexto de isolamento, de afastamento das pessoas. Então, assim, a gente tem números já também sobre o quanto as pessoas têm buscado suporte emocional, psicológico, etc., por N motivos, né? Até porque as perdas acabam se acumulando, a perda do convívio social. Mas você tocou num assunto que é muito interessante, até por conta do ponto de vista do acompanhamento de pacientes com doenças crônicas ou pacientes que precisam de acompanhamento contínuo. Então, por exemplo, crianças que estão no espectro autista, elas precisam de um número de terapias bastante expressivo e não basta só as terapias em si, mas eles precisam de volume. Então, precisa que esse tratamento tenha um número determinado de horas, que aí é uma prescrição técnica, né, de cada profissional que acompanha essas crianças e adolescentes, mas que não dá simplesmente para fazer uma terapia hoje e outra daqui um mês, porque senão você não tem resultado disso. E fonoaudiologia é uma dessas terapias, e a gente fica justamente pensando assim, até que ponto a gente poderia privilegiar algumas áreas ou compreender que essas áreas são minimamente necessárias à manutenção da qualidade de vida ou do equilíbrio social de alguma forma, porque é o que dá a entender. Então, assim, mais uma vez, apesar de que eu acho que, inclusive, aí um pensamento alto aqui, inclusive, 7 dias não daria tempo, inclusive, vai dar tempo ou não, vamos ver, mas até para judicializar isso é complicado, porque são 7 dias, mas são 5 dias de atividade, né? Porque aí a gente tem novamente o final de semana. Então, se é intermitente, como você bem estava falando, a gente tem uma previsão de que se atue, fique 7 dias fechado e 7 dias retorno às atividades. Até o tempo para discutir isso acaba sendo complexo, porque vamos supor que qualquer entidade ou um profissional ajuize uma ação hoje, vamos dizer que seja hoje ainda. Um juiz demore 24 horas, 12 horas aí, no melhor dos cenários. A gente já está falando de amanhã, 4 horas da tarde, para cumprir uma decisão, né? Até você ir lá entregar esse mandato. Então, talvez, se isso acontecesse, isso poderia ser liberado ali, vamos pensar positivamente, quarta-feira. E aí a gente teria atividade o quê? Na quinta e na sexta e retornaria na outra semana para na outra semana haver essa suspensão novamente. Então, assim, são dificuldades de ordem prática, né? Porque, Nicole, assim, olha só, respondendo aqui algumas das perguntas de quem nos acompanha nessa live. A Regiane Ribeiro chama a atenção para a atividade das óticas. É ou não atividade essencial? E aqui, me atrevendo a dar uma resposta. Parece-me que sim, que é atividade essencial, e o arbítrio, embora não conste aqui do decreto, não é? Mas o arbítrio fica muito evidente quando, por exemplo, o decreto considera como atividade essencial o fornecimento de higiene para animais. Ou seja, eu posso ter também um aspecto de saúde e fundamental à vida do ser humano no que diz respeito à oftalmologia.
É claro que óticas lidam com um aspecto ali de insumo que é necessário para uma boa visão e tem também um aspecto de caráter estético, né? A meu ver, não há dúvida de que é atividade essencial. Imagine você, para utilizar aqui um exemplo prosaico, alguém que tenha um grau muito elevado e que perde os seus óculos. Ou seja, a falta do aparato impede minimamente a visão. Então, como não considerar ótica atividade essencial? Então, esse é o típico caso que pode dar ensejo à judicialização, caso, porventura, o estabelecimento venha a ser autuado e fechado pela municipalidade, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui. O Marcos perguntou: cirurgias eletivas e consultas médicas nas especialidades não elencadas no decreto estão suspensas, ainda que realizadas dentro de hospitais? Então, aí ficou mais complicado ainda, porque fala-se sobre a manutenção em 50% de atendimentos ambulatoriais e entendo eu que as consultas entrariam nisso, mas as cirurgias não. Porque lá não fala sobre a realização de procedimentos cirúrgicos. E penso eu que um dos intuitos, né, do decreto é justamente deixar um espaço dentro das instituições hospitalares para que você tenha pelo menos inclusive. E uma coisa, gente, que eu vejo muita gente falando sobre expandir rede de atendimento, mas a gente também não tem profissional. É uma característica, inclusive, do nosso mercado de atuação aqui, Goiás, Goiânia no geral, de que os profissionais eles atuem até em 2, 3 instituições na mesma semana. Então, você pode, às vezes, até conseguir expandir a rede, mas você não tem a quantidade suficiente de profissionais para estar atuando ali em todos os hospitais. Então, as consultas ambulatoriais e os atendimentos ambulatoriais, até 50%, está previsto no decreto. Agora, as cirurgias, realmente não há previsão. E aí, eu acho que deveria ter ficado dessa forma, deveria, inclusive, estar explícito, porque cirurgia é uma coisa complicada, as pessoas ficam desgastadas, né, de ter que desmarcar e tudo mais. Mas como não há previsão expressa e partindo do pressuposto que é uma determinação de ordem pública, aquilo que não está previsto não está permitido, né? Então, eu tenho essa compreensão, até porque não faria sentido cogitar a possibilidade de que os hospitais continuassem com o mesmo fluxo de pessoas. Porque a grande questão também é essa, né? Se eu preciso de mais profissionais disponíveis para atender os pacientes COVID, se eu permaneço realizando os outros procedimentos, como que eu consigo gerenciar esse contingente? A Luzanida está perguntando aqui do escritório de contabilidade que tem que fechar folha de pagamento para pagar salários até o dia 5. Esse eu vou deixar com você, Arruda. Mas esse ponto eu já respondi, volto nele logo mais. Só para a gente fechar aqui a questão dos atendimentos eletivos. De fato, concordo com você, faz sentido o que você está dizendo, porque a se permitir cirurgias eletivas, procedimentos eletivos, semana sim, semana não, isso não impede o risco daquela pessoa que se submete a um procedimento eletivo a vir a utilizar um leito de UTI. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Embora eu reconheça aqui que o decreto dê essa margem. Qual margem? A possibilidade para que procedimentos eletivos possam ter lugar semana sim, semana não, mediante agendamento e 50%. Mas é uma fragilidade que a gente verifica, porque no limite, o indivíduo que a ela se submete pode ir para a UTI. E o que não há dúvida é com relação a procedimento estético. Esse sim é terminantemente vedado. E uma outra coisa, Arruda, até de ordem prática, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente esquece que no frigir dos ovos no momento da execução que a gente vai ver o que de fato vai acontecer ou não.
possivelmente as operadoras de saúde aqui na nossa região, nessas municipalidades em que houveram as suspensões, né, elas vão avisar os hospitais, avisar as clínicas, falar, olha, enquanto não voltar a possibilidade do atendimento, a gente não libera. A grande questão, qual que é o problema? É que sempre se trabalha com procedimentos já liberados. Então, quem estava com a cirurgia agendada para quinta-feira, esse procedimento já estava autorizado. Então, as administrações, né, dos hospitais e clínicas vão acabar ficando com essa dificuldade aí no colo para gerenciar essa situação em que o paciente, por óbvio, ele quer, né, ser atendido, porque muitas vezes é uma questão, inclusive, que pode estar o incomodando e tudo mais. Mas também acredito que muitas pessoas, diante dessa situação, também vão começar a refluir das suas cirurgias, que não sejam cirurgias absolutamente necessárias, até mesmo para evitar algum risco de contaminação ou a possibilidade de ter que ficar internado por um período prolongado, porque a gente não pode deixar de se lembrar disso, que apesar de todos os cuidados que os hospitais têm, os profissionais de saúde possuem, todos os ambientes relacionados a atendimentos em saúde, eles acabam por si só sendo locais em que há um risco significativo de contaminação. Porque você pode ter pessoas, inclusive, que estão assintomáticas ou estão ou tem uma crise de enxaqueca, ou tem uma sinusite, e acha que é a sinusite, acha que é a enxaqueca, busca o pronto atendimento e depois era um paciente com Covid. Então, assim, a gente não pode se esquecer, porque foi tanto tempo, né? A gente parece filme, que exatamente um ano depois a gente esteja falando de uma coisa tão semelhante ao que aconteceu exatamente em março do ano passado. E a gente já está esmorecendo. Essa é a sensação que eu tenho. Por mais que a gente pense assim, que a gente sabe que existe uma série de critérios que precisam ser seguidos, mas é muito tempo, né, com restrições. Então, isso acaba sendo algo que a gente tem dificuldade. E, ao mesmo tempo, entendo que a municipalidade, quando opta por, né, ter um decreto e tudo mais, é justamente na tentativa de fazer com que a população se lembre, né, das razões pelas quais a gente acaba sendo obrigado a fazer esse tipo de suspensão de atividade. Tem uma pergunta da Glenda aqui. O que não é essencial pode funcionar com delivery? Se sim, como fazer com os funcionários? Reduziria para qual percentual? Isso é um bom questionamento, né? Porque lá fala sobre... Esse é um bom tema para o Rafael Lara, nosso especialista em direito do trabalho, responder. Ele que logo mais volta aqui para darmos sequência. Sim. Com relação aos aspectos trabalhistas. Eu aproveitaria aqui, Nicole, para responder a duas perguntas que estão pendentes. Os escritórios de contabilidade, eu já respondi, volto a repetir, que sim, podem ser consideradas atividades essenciais, desde que eles possam ser tidos como serviço relevante ou insumo relevante na cadeia produtiva do que é tido como essencial. Então, por exemplo, atividades da indústria de alimentos é claramente uma hipótese de atividade essencial. O escritório de contabilidade que presta serviço para uma indústria de alimentos, como insumo ou como atividade que integra a cadeia de produção, a meu ver, pode ser considerado como tal. Outra pergunta, oficina mecânica entraria como atividade essencial? O decreto foi bem explícito nisso, ao dizer que funcionam aquelas oficinas mecânicas e borracharias situadas às margens de rodovia. As demais, como estabelece o decreto, somente devem realizar o atendimento a urgências e emergências. Ou seja, a gente pode pensar na hipótese de revisões automotivas que tem prazo para ocorrer. Não se tratando de urgência e emergência, a oficina que executa a atividade não poderá exercê-la, porque essa circunstância específica
não seria considerada atividade essencial. Arruda, a Lana tá aqui alertando a gente do tempo, que ela tem que entrar aqui. Eu vou deixar o espaço aqui para a Lana, que é a nossa sócia especialista em direito das famílias, falar aí um pouquinho sobre essas questões relacionadas à dinâmica de quem estava talvez aí com um casamento agendado, algo do tipo, que também tem alguns reflexos contratuais que a gente tem visto muito sobre renegociações de eventos e etc., que é um tema para uma live inteira, inclusive. Acho que tem um ano que a gente está falando disso. Foi muito bom vir aqui conversar com você. Eu vou sair para a Lana entrar e vou ficar aqui acompanhando, porque eu quero saber o que esse pessoal que estava aí com data de casamento marcado, proclamas, vai fazer da vida. Até mais. Muito obrigado, Nicole. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, é isso. Agora eu vou convidar a Lana Castelões. Lana Castelões, que é a nossa sócia da área do direito de família. Ela que vai dialogar conosco um pouco sobre as circunstâncias e as implicações para o direito de família trazidas pelo recente decreto municipal. Lana, vamos lá? Só um minuto, colocando a Lana aqui. Lana já foi convidada, devidamente convidada. Lana que vai nos falar sobre as repercussões do direito de família em razão do decreto municipal. Lana, aqui para mim consta que você tem que fazer uma atualização. Vou tentar novamente. Tivemos um problema aqui com a Lana. Eu vou então chamar o Rafael Lara novamente, para que a gente possa dar sequência e, se for o caso, finalizar agora dando ênfase aos aspectos trabalhistas. Temos aqui um questionamento que foi feito e, claro, isso causa muita apreensão ao empresário. O que fazer com os seus empregados? O que fazer com os seus colaboradores? Se porventura o estabelecimento terá de ficar fechado durante 7 dias seguidos, né? O que fazer com essa mão de obra excedente? Uma vez que, com o atendimento delivery, por exemplo, isso diminui muito a necessidade de mão de obra. Bom, vou chamar aqui o Rafael para a gente dar sequência a isso. Enquanto ele não entra, eu vou dando sequência com a Nicole. Porque, de fato, o tema suscita muitas discussões. Como eu dizia inicialmente, são esses aspectos de tratamento desigual, de demonstração de arbítrio, violação ao princípio da igualdade. Lembrando que a igualdade é sempre relacional, ou seja, o que deve valer para A deve valer para B, se ambos estão em idêntica conjuntura. Quando isso acontece, ok, temos aí uma igualdade na criação do direito. Mas quando isso não sucede, é exatamente essa contingência que autoriza o recurso ao judiciário com a finalidade de controlar o ato que advém da administração pública. Ato este administrativo ou ato normativo da administração. Bom, eu vou tentar aqui novamente colocá-los em linha. Agora sim. Vamos lá, Lana.
Lana, que é a nossa sócia de direito de família. Aguardando a Lana para que a gente... Agora sim. Muito bem-vinda, Lana Aleluia! Gente, Castelões. o decreto está atrapalhando até a atualização automática aqui das minhas redes sociais. Como assim? E aí, tudo Bem-vinda, bem, Lana. Rafael? Tudo Obrigada, bem, tudo desculpa ótimo. aí os problemas técnicos, mas deu Sem certo. problemas, sem problemas. Vamos lá. Lana, Vamos. nossa especialista e sócia em direito de família. Lana, muitas repercussões, né? No Sim, direito de família e talvez não propriamente no direito de família em si, mas em aspectos que envolvem o direito de família. Então, eu já quero começar com a primeira provocação. O casal de noivos tem um casamento marcado para o próximo sábado. E aí? O que fazer? pois é, Rafael. É bom a gente deixar bem definido aqui para o pessoal que o casamento que gera efeitos jurídicos no Brasil é o casamento civil, aquele feito lá no cartório. Então, geralmente, para quem não conhece, né, desse mundo jurídico, desse juridiquês, quando a gente fala em casamento, a gente pensa naquela festa, naquela cerimônia de casamento, lá no salão de festa. Isso aí, essa aglomeração, não há nem que se falar, completamente proibido. Aí entra aquela questão da renegociação contratual que a Nicole disse, né? Inclusive, a gente até orienta os clientes que irão marcar a data do casamento, que eles tenham cláusulas definindo a questão da pandemia, se houver decreto, como que vai fazer, se vai acontecer reembolso, enfim. Mas o casamento que vai, sim, declarar aqueles noivos casados, que vai gerar efeitos jurídicos, como, por exemplo, regime de bens, é aquele feito lá no cartório. E aí, quem já casou, por exemplo, o doutor Rafael Arruda é casado, muito bem casado, por sinal. Né? Então, ele sabe que para o casamento ter validade, primeiro precisa o quê? De uma certidão, de uma autorização, chamada certidão de habilitação. Por quê, gente? Porque o Estado, ele precisa entender que você está apto a casar. Então, tem alguns pressupostos que devem ser vistos. Por exemplo, será que não é um incesto? Oi. Lana, antes de você passar para esse aspecto dos proclamas, então, Sim. só para a gente deixar bem claro aqui para quem nos acompanha neste momento. Então, o casamento que tem valor é aquele casamento realizado no cartório extrajudicial, né? Sim. É o que formaliza a união, né? Exato. Essa avença entre os nubentes, ok. E o decreto é muito claro, quando diz que são consideradas atividades essenciais as atividades dos cartórios extrajudiciais. Portanto, o casal que já está com o casamento agendado, aquele ato formal e solene, perante um cartório, vai se casar sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Procede? Mais ou menos. Vamos Por que lá. mais ou menos? Depende. Porque tem alguns atos, Arruda, que são necessariamente presenciais. Então, por exemplo, a solicitação para essa habilitação do casamento, veja bem, ainda não estou falando da cerimônia. Estou falando daquela certidão que quando você foi casar, você precisou levar uma série de documentos, precisou levar a declaração de testemunha, né? Precisou esperar a publicação dos proclamas. Esse documento que te autoriza a casar, essa certidão de habilitação, ela tem que ser solicitada pessoalmente. Então, aí já é uma questão legislativa. A lei federal determina, o Código Civil determina essa necessidade. Agora, vamos supor que o casal, que os pombinhos apaixonados já foram lá, deram entrada no processo de habilitação pessoalmente e agora está correndo o prazo de proclamas. Será que esse prazo ele tem que ser suspenso ou interrompido? Creio eu que não, porque se já foi publicado nos meios de comunicação, então não gera nenhum prejuízo para os noivos a continuidade desse prazo. Agora, aquele prazo de validade da certidão de habilitação, que é aquela que lá no final do procedimento, o cartório determina a sua possibilidade, a sua legitimidade para o casamento, essa certidão dura só 90 dias.
e tem um precinho relevante. Se o casal não se casar nesse prazo de 90 dias, eles vão ter que passar por todo o procedimento de habilitação novamente. Olha o prejuízo. Então, nesse caso, eu acredito sim, pelo prejuízo que os noivos vão sofrer, esse prazo tem que ser suspenso. Agora, você comentou, Lana, mas os cartórios extrajudiciais, eles não estão trabalhando? Alguns, Arruda, alguns estão. Inclusive, para que esse serviço seja prestado, o cartório deve disponibilizar o certificado digital. O que é o certificado digital, gente? É a nossa assinatura digital. Então, eu posso realizar aquela cerimônia de casamento, agora a gente já vai para a cerimônia, né? Eu posso realizar aquela cerimônia já habilitada, devidamente habilitada? Posso. Da minha casa, por meios virtuais? Posso. Se o cartório disponibilizar esse serviço por vias digitais. E essa assinatura digital. Por quê, gente? Porque um dos pressupostos para o casamento é o sim. Então, eu preciso querer casar. Eu tenho que dar o meu consentimento, senão esse casamento vai ter nulidades. Então, todas as partes envolvidas têm que perceber que esse consentimento foi dado e a minha assinatura está ali no ato jurídico, através do meu certificado digital. Então, é possível realizar? É. Só que desde que não seja pessoal, desde que a lei não exija que seja um ato pessoal e desde que o consentimento possa ser fornecido por meio do certificado digital. Entendi, perfeitamente. Lana, então isso significa dizer que, a depender de regulamentação por parte da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça, certos atos presenciais possam ocorrer no interior de cartórios extrajudiciais, com limitação, por evidente, de número de pessoas, número de presentes que acompanham, por exemplo, a uma cerimônia de casamento. Sim, se for um ato jurídico permitido pelo nosso Conselho Nacional de Justiça, que inclusive autorizou no nosso estado de Goiás essa questão por exemplo, do divórcio virtual, teve que ter uma autorização do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, se for algo autorizado perfeitamente, até porque trata-se de um evento aí extraordinário. Tem a questão dos prazos de inventário, viu, Arruda? Interessante falar também. Ah, é verdade, é verdade. O que é que você destaca de importante nesse assunto? Tá, rapidamente, gente. Quando que o prazo para propor inventário começa a contar? A partir do falecimento do autor da herança. Esse prazo é só de 2 meses. Então, Lana, o que acontece se eu entrar com o inventário depois de 2 meses do falecimento da pessoa? Regra geral, o que vai acontecer? O inventário pode ser proposto, porém vai ser cobrada uma multa, que não é nada barata, gente. Então, corre atrás desse inventário. Lana, mas agora o decreto suspendeu, eu não posso fazer nenhum trabalho. O meu cartório aqui da minha cidade, a gente está falando de Goiânia, mas se você estiver num estado diferente de Goiás, tem decreto de lockdown. Então, o que eu faço? Cartórios não fornecem esse tipo de... não fazem inventário extrajudicial. O que vai acontecer? Nesse caso, já houve uma medida provisória lá em junho de 2020 que determinou que os prazos de inventário durante a pandemia ficariam suspensos. No caso, essa lei 14.010 de 2020, ela determinou um prazo de validade dessa lei que suspende ou impede os prazos de inventário até 30 de outubro. Porque havia um pensamento, lá em junho do ano passado, havia um pensamento que até outubro tudo já estaria resolvido, só que não, né? Então, como a gente ainda está nesse período, essa lei que determina a suspensão dos prazos de inventário continua afetando aí os nossos prazos. Então, durante o decreto, entende-se que os prazos para propor inventário ficam suspensos se o falecimento foi antes do decreto, né? Não, no caso, começou a contar o prazo, estava no primeiro mês de prazo, aí entrou um decreto, suspende, para de contar. Acabou o decreto, cartório voltou a funcionar,
o prazo continua a contar do dia que parou. Ah, mas a pessoa morreu durante o decreto. Então, a gente está falando de impedimento de prazos. Prazos, impedimento, né? Estou falando certo, Arruda? Se eu estiver equivocado aqui, eu estou falando rápido, de repente. Então, o prazo está... ele vai começar a contar, se a pessoa faleceu durante o decreto, o prazo só vai começar após a finalização do decreto. E sobre essa questão de direito de família, gente, eu acho que as principais questões, as mais relevantes, são essas que vocês têm que saber. Com certeza. Muito bom, Ana. Bem, a gente já se aproxima aqui de 1 hora de live. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Essa foi uma live Lara Martins Advogados para discutir os termos do decreto municipal que decretou... Rafael, só uma observação, os prazos serão interrompidos. Acho interrompidos. Isso, suspensos se o autor da herança falecer antes do decreto. E interrompidos se falecer depois do decreto. Ou seja, se falecer depois do decreto, o prazo nem começa a correr. Exatamente. Perfeito. Se falecer durante o decreto, o prazo nem começa a contar, só quando os cartórios voltarem. Exato. Muito bom. Bem, essa foi uma live Lara Martins Advogados para discutir, como eu dizia, os termos do decreto municipal que decretou o lockdown no município de Goiânia e que passa a vigorar a partir de amanhã. Obrigado, Lana, nossa sócia do Direito de Família. Agradeço também a Nicole Soares, nossa sócia da área civil e direito da saúde, e ao nosso sócio nominal, Rafael Lara, que comigo esteve aqui no início dessa transmissão. É isso, boa semana a todos, bom final de domingo, aproveitem o restante do dia. Grande abraço. Abraço. Será salva a live. Tchau, gente. Tchau, tchau.